Você já se perguntou como faz para ter uma ereção potente e não broxar na hora da penetração? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga especialista em sexualidade masculina, principalmente no que se refere no tratamento da ejaculação precoce e também da disfunção erétil psicológica. E hoje o nosso tema vai ser ereção potente. Como e o que você pode fazer para não broxar na hora H? Quando a gente fala sobre ereção potente, a gente fala sobre não ter uma disfunção erétil. E aí eu quero explicar para você nesse vídeo o que é uma disfunção erétil, o que é a falta de ereção, ou o que é a tal da broxada, né? A disfunção erétil, ela acontece quando o sangue que entra no pênis e é responsável pela ereção, ele sai. Então, talvez seja mais fácil eu explicar para você o que é uma ereção. A ereção, ela acontece quando o pênis ele se enche de sangue, ou melhor, as veias que estão dentro do pênis, elas se enchem de sangue, elas se dilatam e dilatadas o pênis ele fica enrijecido. Quando o homem ele perde a ereção, isso significa que esse sangue que estava dentro do pênis, ou seja, dentro das veias penianas, esse sangue ele saiu do pênis. E aí existem basicamente dois grandes motivos para isso acontecer. O primeiro é por problema físico ou fisiológico. E aqui não é primeiro em ordem de importância, é primeiro porque eu tenho que colocar mesmo um tema em primeiro, mas enfim. O primeiro é por causa física ou fisiológica, que acontece, por exemplo, pelo uso de medicamentos, problemas de saúde, problemas de vascularização, problemas N que se refere ao físico. Mas também a gente tem a causa emocional / psicológica. É quando o homem ele não tem problema físico, ele não toma medicamentos, ele não tem esses problemas entre aspas fisiológicos, mas ainda assim ele perde a ereção. Aí a causa é emocional, que pode ser, por exemplo, uma ansiedade, ou uma ansiedade de desempenho, uma falta de autoconhecimento sexual, problemas no relacionamento, estresse, cansaço e uma série de questões. Basicamente, como é que você consegue fazer uma análise básica aí se você tem falta de ereção? Por causa psicológica ou por causa fisiológica. Quando o homem ele sofre com a disfunção erétil por uma questão física, né, fisiológica, basicamente ele não tem ereção em nenhum outro momento. Ele não tem ereção pela manhã, não tem ereção se masturbar, não tem ereção nas preliminares. Então, ele dificilmente tem ereção em outros momentos. Já quando a causa é psicológica, emocional, geralmente o homem ele tem ereção. Em outros momentos ele tem ereção ao se masturbar, mas ele perde a ereção na hora da relação. Então, se você é esse segundo homem, né, ou seja, que perde a ereção na hora da relação, então muito provavelmente a causa ela tem sido para você uma questão emocional ou uma questão psicológica e vale tratamento. E aqui nesse vídeo você vai entender um pouquinho como você pode ter uma ereção potente, como você pode usar técnicas para não broxar, entendendo como o seu corpo e como a sua mente funciona. E detalhe, eu vou ensinar aqui um exercício para você fazer nesse vídeo no que se refere a uma ajudazinha aí na circulação sanguínea, beleza? Então, basicamente, eu quero explicar para você que existem dois tipos de estímulos que favorecem a ereção. Lembrando aqui que a gente já está abordando uma questão mais psicológica e emocional, beleza? Porque eu não trato as questões físicas. Se o seu problema é físico, consulte um urologista. Pois bem, para que a ereção aconteça, basicamente é preciso de dois tipos de estímulos. O primeiro é o estímulo mental e o segundo é o estímulo físico, e aqui não é por ordem, tá? O que é o estímulo mental? O estímulo mental ele está muito direcionado a fantasias, a fantasiar. Já o estímulo físico ele está direcionado muito ao toque, ao corpo, à pele com pele. Eu vou ensinar você a como trabalhar os dois, as duas maneiras de excitação, as duas maneiras de estímulo. Primeiro, eu vou te ensinar o estímulo físico e aqui eu vou te ensinar um exercício que é o exercício que eu aplico tanto com os meus alunos quanto com os meus pacientes, que é a ginástica íntima masculina, também conhecido como pompoarismo
masculino ou exercícios Kegel, o nome que você quiser dar. Pois bem, esses exercícios eles têm uma sequência. Eu vou te ensinar aqui dois, que são os dois exercícios iniciais. Então pega aí o seu caderninho de anotação para você começar a fazer. Você consegue fazer esse exercício por 2 semanas. Depois, se você desejar saber dos exercícios avançados, aqui embaixo tem um link para você conhecer os avançados. Pois bem, como é que você vai fazer o exercício inicial, que é o que a gente chama de contração curta, de você identificar o músculo? Basicamente, o pomparismo, ele trabalha na contração e no relaxamento de um músculo chamado pubococcígeo. A gente abrevia por músculo PC. Esse músculo, ele é responsável pela qualidade da ereção e também pelo controle da ejaculação. E como é que você identifica essa musculatura? Esse músculo, ele fica entre o ânus e os testículos. Eu vou deixar uma imagem aí na tela, é exatamente nesse lugar aí que está em vermelho, que é onde fica o músculo PC. E como é que você faz para trabalhar essa musculatura? Basicamente, você vai fazer uma contração nessa região. Para ficar mais fácil você identificar isso, eu sempre brinco com os homens, né, com os meus pacientes. Imagina que você precisasse segurar um pum. Quem é nessa vida que nunca precisou segurar um pum na vida? Então, você vai fazer isso, só que forte. Você vai contrair toda essa região. Você vai perceber que as suas nádegas, né, o seu bumbum, ele vai mexer. Você vai perceber que os testículos eles vão se movimentar. Você vai perceber que a parte interna das coxas também você vai contrair. Tá tudo bem, mas o seu foco precisa ser nessa região, que é entre o ânus e os testículos. Pois bem, conseguiu identificar? Uma maneira fácil de você saber se você está movimentando certo, senta em uma poltrona, senta em uma cadeira, coloca os seus 2 pés no chão e coloca a sua mão nessa região. Colocando a sua mão, você consegue perceber na contração o movimento acontecendo na sua mão. Você sentiu isso acontecendo, o movimento é exatamente isso. Depois que você identificou, você vai fazer uma série, 3 séries de 15 repetições, que vai ser assim: você vai pegar essa musculatura, você contrai, solta, nesse tempo, contrai, solta, e você vai fazer esse contrai e solta 15 vezes. Fez 15 vezes, você vai descansar aí 30 segundinhos. Descansou 30 segundos, você vai contrair mais uma vez, 15 vezes, contrai, solta, solta, e você vai fazer isso por mais 15 vezes. Você vai descansar mais 15 segundos. E aí, você vai repetir a terceira vez, contraindo 15 repetições. Você pode fazer esse exercício sentado, numa cadeira, numa poltrona, no sofá, mas é ideal que você esteja com a coluna bem retinha, tá? Você pode fazer esse exercício deitado, pode ser na sua cama, pode ser na academia, pode ser no chão, onde você desejar. E você também pode fazer esse exercício em pé. Débora, existe o melhor ou o pior? Não, não existe melhor ou pior. Existe aí a logística. De repente você trabalha sentado, você consegue fazer. De repente você trabalha em pé, você consegue fazer. Ah, eu quero fazer antes de dormir, você pode fazer. Ah, eu quero fazer deitado quando eu estiver na academia, pode fazer também, tá? Você faz isso pelo menos 3 vezes por semana, né? Uma vez ao dia. Então você vai fazer, por exemplo, hoje, suponhamos que seja uma segunda-feira. Você vai fazer 3 séries hoje. 15, descansa, 15, descansa, 15, descansa. Beleza, segunda-feira já foi. Quarta-feira você vai repetir, sexta-feira você vai repetir. Somente uma vez por dia. Essa contração é uma contração curta, ela vai ajudar na circulação sanguínea, que é o estímulo físico para a ereção. Lembra que eu falei que a ereção é um processo de sangue que entra no pênis? Esse exercício, entre aspas, é como se ele estivesse bombeando o sangue para a região genital. Depois que você fez por 1 semana, você vai para a segunda semana com o segundo exercício. É basicamente a mesma coisa, a mesma contração. Aqui tem uma variação. Você vai contrair e segurar o músculo contraído por 5 segundos e só depois você vai soltar. Então eu vou fazer com você aqui essa contração. Detalhe, aqui não precisa ser 3 séries de 15 repetições. Você pode fazer 3 séries com 5 repetições apenas. E aí vai ficar assim, você contrai e conta 1, 2, 3, 4,
5. Solta a musculatura. Você contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Fizemos 2 vezes. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Você contrai e segura contraído. 1, 2, 3, 4, 5 e solta. Você vai fazer 5 repetições e você vai descansar de 30 segundos a 1 minuto. Depois você volta, repete mais 5 vezes. Cada vez da contração você vai segurar por 5 segundos. E aí você vai fazer isso 3 vezes. 3 séries de 15 repetições, uma vez nesse dia. Então, suponhamos que você faça 3 vezes por semana e vamos imaginar que você use aí a frequência de segunda, quarta e sexta. Você vai fazer segunda essas 3 séries de 15, na quarta 3 séries de 15 e depois na sexta 3 séries de 15. Com essa contração longa, você vai estar fortalecendo a segunda etapa dessa musculatura. Aqui, você praticando aí por 2, 3 semanas, você já vai começar a perceber uma diferença, uma resposta no estímulo físico. Depois você volta aqui e me conta nesse vídeo como foi para você fazer esse exercício, tá bom? Agora, na segunda dica que eu tenho para você, para ter uma ereção potente, técnica para não broxar, é você usar ao seu favor o estímulo mental. Lembra que eu comentei com você que temos 2 tipos de estímulos para excitação? Enquanto o estímulo físico, aqui é um detalhe importante. Eu falei sobre o pompoarismo, mas o estímulo físico, ele também envolve aí na própria relação sexual, toque, o beijo, o abraço, a carícia, o contato físico com a sua parceria ou o contato de você com o seu próprio corpo. Beleza? Não é só o pompoarismo não, eu havia esquecido de falar sobre isso. Já como estímulo mental, são suas fantasias. E aqui eu não estou dizendo de roupa XYZ, fantasia de tiazinha, fantasia de enfermeira, nada disso. Aqui eu estou dizendo sobre o seu poder de pensar, imaginar sobre sexo e construir uma cena sexual. Eu diria que, e aliás, eu até brinco um pouquinho com os meus pacientes que eu falo assim, aqui é meio que aquela mente meio pervertida, sabe? E não é pervertida no sentido ruim. A gente pensar e imaginar essa vida sexual, essa relação sexual. Assim, você vai estimulando, a sua mente ela vai enviando mensagens para o seu corpo que ele está prestes ou ele está pronto para ter uma relação sexual. Por exemplo, se você só receber o estímulo físico, toque, carícia, etc., e você não alimentar uma mente mais fantasiosa, você não pensar em sexo, você não construir essa mente mais fantasiosa, você pode não ter ereção, porque o estímulo físico ele pode ser insuficiente. O ideal é que você alie esses 2 tipos de estímulos e aí você precisa se conhecer. Sempre para o estímulo mental, eu acabo dando uma orientação, por exemplo, como a leitura de contos eróticos. Né? A leitura de contos eróticos, seja na internet, no Kindle, no livro físico, pouco importa. Ou até mesmo áudios de contos eróticos. É importante. Débora, pornografia ajuda? Não, a pornografia ela atrapalha, mas o conto erótico, você ouvindo ou você lendo, ajuda. Por quê? Tanto um quanto o outro faz você trabalhar a sua imaginação sexual. E a pornografia ela não faz isso. A pornografia ela tem um efeito, né, um estímulo disfuncional que não só vem tudo pronto, mas também pode vir ali uma alta expectativa, tá? É claro que hoje o site já tem ali sexo casual, mas mesmo assim a nossa mente ela entende aquilo como tudo muito pronto e o estímulo ao prazer ele acaba sendo disfuncional. Agora eu vou resumir esse vídeo aqui em 30 segundos. Então, ereção potente, técnica para não broxar. Eu expliquei para você como acontece a ereção. Basicamente é quando o sangue ele entra nas veias do pênis, essas veias cheias elas se dilatam, dilatadas acontece a ereção. Logo, o contrário é verdadeiro. Quando o homem ele perde a ereção, isso significa que o sangue saiu da região genital. E isso pode ter acontecido por uma causa física ou uma causa psicológica / emocional. E referente aos estímulos sexuais ou estímulos de erotização e excitação, eu falei para vocês que existem basicamente 2 tipos de estímulo. O mental, que é por base de fantasias, e o físico, que é por base de toques, estímulos, beijos e etc. No físico, eu te dei uma dica que é o exercício da ginástica íntima, que você pode aprender,
E no mental eu te dei uma dica dos contos eróticos. E é claro que se você gostou e se esse vídeo fez sentido para você, coloca aqui no seu curtir, inscreva-se no meu canal e acompanhe as minhas redes sociais, porque toda semana vídeo novo para você. Independente de onde você esteja vendo ou ouvindo esse conteúdo, eu quero que você saiba que eu sou a Débora Martins, a sua sexóloga. Grande abraço e eu te espero no meu próximo conteúdo. Ah, não esquece, para saber sobre os meus tratamentos, aqui embaixo desse conteúdo você encontra um link com diversas informações. Mais uma vez, grande abraço e até!